bem-vindos. Eu sou a Daniela Coelho, diretora de Gestão de Riscos e Continuidade de Negócios da Protiviti. Estou aqui para mais um episódio do Protiviti Cast. Essa temporada a gente está tratando sobre TPRM, que é o Third Party Risk Management. E no episódio de hoje a gente vai falar qual que é a relação do TPRM com os assuntos ligados ao ESG. ESG, vocês sabem, são as questões ambientais, sociais e de governança. Então, para que a gente possa aqui ter um bate-papo bastante proveitoso, a gente tem 2 convidados, eu vou pedir para eles se apresentarem. Vou começar pedindo para o Jairo. Jairo, obrigada, bem-vindo. Por favor, apresente-se aqui para o nosso público. Imagina. Obrigado a você, Dani. Obrigado pelo convite da Protiviti. E eu me chamo Jairo Tcherniakowski, tenho um pouquinho mais de 20, não vou falar exatamente a quantidade de anos de experiência. Atuei em algumas empresas no mercado e participei de alguns programas ESG, implementação, discussão, e vai ser um prazer aqui debater com vocês. Ótimo, muito obrigada. Bruno, por favor, seja bem-vindo também, apresente-se. Obrigado, Dani, pelo convite. Prazer revê-lo, Jairo. Fomos companheiros de trabalho aí na Telefônica Brasil durante alguns anos. O Jairo, um gestor fantástico, um líder notável, super inspirador. Tivemos um desafio enorme e com certeza saímos bem-sucedidos, né, no desafio. Meu nome é Bruno Galvão Ferola, sou diretor aqui de Forensic Integrity na Protiviti. Recém-chegado, tenho 2 meses de casa, mas já tenho 7 anos de consultoria. Trabalhei em outras indústrias como Ambev, empresas de telecomunicação como a própria Telefônica, escritório de advocacia e também indústrias financeiras. Vai ser um prazer estar aqui hoje com você, Dani. Tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo, o pessoal que está em casa vai aproveitar. E eu queria reforçar que todo esse assunto ligado ao TPRM, vocês podem também olhar na nossa pesquisa. A gente vai deixar aqui na descrição, no link, em que a gente mostra ali o nível de maturidade das empresas brasileiras em relação a esse assunto. E a gente vai pincelar alguns dados ao longo aqui da nossa conversa. Se vocês estão acompanhando a temporada toda, vocês devem ter visto que a gente cita aí alguns exemplos também ao longo do episódio. Mas vamos lá, então, vamos começar. Vou começar aqui com você, Jairo, fazendo uma primeira pergunta. Vamos lá. Né? Quando a gente fala aqui de gestão de terceiros, gestão de fornecedores, sob o ponto de vista, né, de ESG, o que seriam ali requisitos mínimos, né, que as empresas deveriam observar? Boa. Dani, como você falou no começo, ESG são 3 pilares distintos, né, cada um cuidando do seu objeto principal. Então, o que seriam requisitos mínimos para a gente implementar ou, pelo menos, solicitar na cadeia de fornecimento, né? Eu diria que na parte de né, de ambiente, seria uma gestão de recursos hídricos, né, alguns critérios de gestão de recursos hídricos e também de energia, se tem energia renovável, se não tem. Também gerenciamento de resíduos sólidos seria um bom critério para ter nesse programa. Além de impactos na região onde a empresa atua também, né? Se tem algum impacto já realizado ou não, e ver como que a empresa se comporta naquele meio ambiente. Já passando para o pilar de S, do social, eu acho que condições de trabalho é realmente um parâmetro importante para você ver como que seus fornecedores atuam, né? Respeito a direitos humanos, como que trata as pessoas dentro da sua empresa, quais os programas que tem interno para cuidar desses empregados. E no pilar de governança, o que é importante é estar em compliance com a lei, né? Então, ver se a empresa, ela, dentro do segmento que ela atua, ela tem aderência às legislações que ela precisa ter, se ela tem um programa de combate à anticorrupção devidamente implementado, um mínimo de código de ética seria interessante ver, mas aí a gente vai conversar ao longo desse bate-papo outros critérios que a gente pode verificar dentro da cadeia de fornecimento. Com certeza, até porque essa gestão, né, de fornecedores, ela tem que ser ao longo do ciclo todo, né? Então, a gente tem ali muitas vezes uma homologação, uma diligência inicial, né? Mas também tem que se observar
ao longo do relacionamento, ao longo do contrato e também, inclusive, na finalização. Mas um ponto que você trouxe, que eu quero puxar aqui, Bruno, para uma próxima pergunta, é sobre, você falou da governança, né? Você começou falando, estar em compliance com a lei. Né? E aí, sobre esse aspecto, Bruno, o que tem hoje, né, de lei ou regulação que converse com ESG, que é importante que as empresas observem se os seus fornecedores estão atendendo? Exato. Essa é uma pergunta muito interessante, até porque todo mundo precisa cumprir a lei. E cada empresa tem uma determinada lei que acaba sendo mais aderente àquele negócio do que outras. Então, por exemplo, tem empresas que são mais reguladas em função da sua posição social ou mesmo da sua atividade. A grande sacada é a empresa ela entender onde que ela está inserida e quais são aquelas autoridades ou pelo menos aquelas regulamentações que ela precisa atender com mais critério. Por exemplo, uma indústria de alimentos precisa estar muito focado principalmente em questões da área da saúde, Anvisa, por exemplo. Já uma empresa do setor automotivo, para questões de meio ambiente, principalmente questões que poluem o ar, para empresas que trabalham com questões de origem animal, questões voltadas à Anvisa. Então, cada uma tem ali a sua própria especificidade. Eu sempre gosto de responder essa pergunta dizendo que a empresa ela precisa primeiro se conhecer, fazer a sua lição de casa para depois demandar da sua cadeia de fornecimento. É muito complicado, às vezes, a gente exigir aquilo que a gente mesmo não faz. Então, parece que o discurso não está de acordo com a prática. E os fornecedores notam isso. Né? E, principalmente, eles se espelham, ainda mais quando tem aquele fornecedor que depende daquela empresa que muitas vezes é a provedora do grande parte do faturamento deles, né? Existem, inclusive, fornecedores que são criados só para atender aquele determinado cliente. Então, muitas vezes, eles se espelham não somente como aquela empresa cumpre as leis, as teses que ela usa, principalmente em questões fiscais ou tributárias, que está dentro de governança que a gente fala, o jeito que ela trata, principalmente as auditorias ou os auditores do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ou até mesmo de outros tipos de regulamentação. Então, ela copia aquele modus operandi. Por isso que a empresa que exige, ela também tem uma responsabilidade muito grande de ser exemplo. E assim os seus fornecedores acabam, de alguma forma, sendo um espelho da sua atuação, inclusive em questões comportamentais. Bom, se o meu principal cliente faz assim, trata assado, estoca dessa maneira, por que eu vou fazer diferente? Né? Então, é muito importante a gente ter essa reflexão, principalmente dessa função social da empresa tem dentro do próprio ESG. A gente sabe que isso também envolve outras questões. O ESG não é somente devolver à sociedade algum tipo de recurso ou contribuir com o desenvolvimento, mas também gerar lucro de uma outra maneira, gerar riqueza de uma outra forma. E essa riqueza, ela tem sim um impacto muito grande da forma que você lida com o seu entorno, em especial seu parceiro de negócio. Porque sem ele, muitas empresas não conseguem prosperar. Então, do que adianta muitas vezes você apertar o fornecedor, você colocar uma condição de pagamento, por exemplo, de 200 dias, para pagar uma primeira fatura, às vezes de um serviço já prestado, sendo que você poderia, dentro da sua possibilidade, pagar metade do tempo. Será que esse tipo de questionamento é um questionamento ESG? Será que isso entra no pilar de governança, social, talvez nos dois? Então, as regulamentações, elas funcionam muito bem quando a gente coloca numa matriz. Entender qual é o critério, o que a gente é preciso fazer para atender, qual o requisito da lei. É muito legal do ponto de vista gerencial. Mas do ponto de vista prático, a gente precisa colocar um pouco mais de comando ali. Um pouco mais de comportamento e principalmente de princípios. E na minha visão, isso parte necessariamente do maior para o menor. Não, perfeito. Muito bom. E quando a gente fala, né, de fornecedor, né, e dentro do universo ESG a gente fala muito ali de mapear os stakeholders, né, até para ajudar ali no entendimento da materialidade, né, dos temas materiais. E o fornecedor é um stakeholder importante, né? E para começar essa relação, muitas empresas fazem ali as diligências, né? Eu sei que vocês aí têm experiências com compliance. Muitas vezes o compliance fica responsável aí por fazer due diligence de terceiros, de fornecedores. E aí, Jairo, eu queria perguntar como se pode, né, inserir as questões de ESG dentro de um processo de diligência, porque muitas vezes a gente vê que a diligência tem um foco ali em pesquisas a bases públicas, ou então uma análise mais financeira, e muitas vezes os aspectos ESG talvez não estejam
sendo observados da maneira que deveriam, até em função do risco que aquele fornecedor pode representar. Então, queria que você compartilhasse, né, que aspectos, né, ESG deveriam ser considerados, por exemplo, e qual que é a importância ou como inserir o ESG numa diligência. Legal. Eu costumo dizer que ESG é propósito. Né? Tem aquelas empresas que necessariamente precisam implementar um programa de ESG, mas a grande maioria implementa por propósito. Então tem que ser a vontade da alta liderança, a vontade de estar no core da empresa, implementar esse programa de ESG. E como que você faz isso transbordar para os seus fornecedores? Existem várias formas, né? Então, você, no seu processo de due diligence, você pode fazer adaptar os questionários que você faz para esse fornecedor com questões ESG, para saber o mínimo que ele faz, ou pelo menos alguns critérios que estejam alinhados com o seu próprio propósito do que você acredita que seja um programa de ESG com quem você quer se relacionar. Né? Então, você pode também propor programas de auditoria, né? Dependendo da criticidade do fornecedor, depois de um mapeamento muito bem feito, você vai ter seus fornecedores categorizados em baixo, médio, alto, e aí você, com essas 3 listas separadas, você tem que dar tratamento diferenciado para essas 3. Então, aquela sua lista de fornecedores de criticidade baixa, você vai verificar os critérios ali uma vez por ano. Ele não te traz muito risco para a sua operação. Né? Agora, as outras listagens de fornecedores médias e criticidade alta é onde você realmente deve pôr sua atenção e seu monitoramento. Né? Então, se acontecer tal coisa com esse fornecedor crítico que eu tenho, o que vai me impactar? Né? E você faz esse mapeamento muito completo, até colocando qual é o nível de probabilidade e de severidade que aquele risco, se materializar, o que vai trazer para o seu próprio negócio. Né? Existem riscos de fornecedores que podem impactar diretamente na sua atividade fim. Né? E você fica sem ação, você fica realmente dependente da mitigação daquele risco do terceiro, para você poder continuar operando, às vezes. Né? Um ponto interessante que você trouxe é a questão da categorização. Né? Os fornecedores são diferentes, eles têm relevâncias para o negócio de forma diferente, e eles atuam em categorias diferentes. Então, também analisar, né, riscos, porque um fornecedor que presta serviços de manutenção, ele traz determinados riscos. Um fornecedor que te fornece um determinado insumo ou matéria-prima, podem ser outros riscos, outras situações, né? Com certeza. Então, é bastante interessante isso que você traz sobre categorização. E aí, nesse sentido, ainda falando de diligência, aí a pergunta pode ser para os dois, enfim, você citou questionários, né, auditorias, que mais que pode ser feito? Ou que tipos de documentos, de repente, podem ser analisados? O que vocês têm aí de dicas, né, para quem está assistindo poder, né, se não começou ainda, poder começar aí fazer essas diligências com foco em ESG também? Eu acho que o básico, Dani, é sempre um bom começo. Né? As empresas geralmente já começam a fazer pelo menos aquela pesquisa financeira. Saber se o fornecedor tem um CNPJ, se o contrato social está ativo, se ele existe de fato. E a gente observa tantas fraudes atualmente com questões de laranja, né? Mais do que a gente espera realmente numa sociedade totalmente conectada, que você coloca um CNPJ de uma empresa, naturalmente já sai boa parte do histórico dela na primeira página do Google. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, na Jusesp, muitas informações são públicas e as pessoas podem acessar também. O básico, o arroz com feijão, é um bom início, mas é preciso incrementá-lo. E essa pesquisa, muitas vezes, ela precisa circular entre os setores. O departamento de compliance, ele acaba olhando muito a questão reputacional da empresa. Notícias, indícios, inquéritos, processos, às vezes processos que nem foram julgados, mas aquilo já gera um possível risco. Olha também questões voltadas aos sócios, às suas empresas, do grupo econômico, condenações, enfim. Então, cada departamento tem um olhar. O departamento financeiro olha mais a saúde financeira da empresa. Será que a gente pode pagar 1 milhão para esse fornecedor? Será que ele tem condições de entregar esse contrato? Né? Então, cada um tem um papel.
é importante que a empresa se organize internamente, dentro de um sistema de governança, talvez até criando um próprio programa de ESG, e dentro desse programa, criar a sua própria metodologia de avaliação de terceiros, que pode ser complementar ou não às diligências já utilizadas por outros setores. E essas diligências, obviamente, elas começam com bases públicas, porque são fontes gratuitas muitas vezes. Porém, dependendo da criticidade e, como bem disse o Jairo, da categoria daquele fornecedor, é preciso avançar em relação a isso. Inclusive pedindo documentos confidenciais para o fornecedor, para que ele forneça, obviamente, dentro de um contrato de confidencialidade, para que seja avaliada, às vezes, a saúde financeira da empresa. Os últimos balanços, vamos supor, Sim, como não foram publicados. Ou, às vezes, o inteiro teor de um processo criminal de um dos sócios. A empresa também quer saber o que aconteceu naquela situação. Esse é um tipo de diligência. Um segundo tipo pode ser uma visita técnica. Ir até o local, entender se aquele galpão de fato existe, se aquele terreno realmente tem um número, né? Ou se aquela sede, de fato, aquele escritório opera de fato a empresa. E o último ponto que eu sempre gosto de mencionar, talvez num último nível, é encaminhar, além das visitas, das entrevistas, encaminhar mais questionários por meio legal mesmo. Utilizar os seus parceiros de trabalho, às vezes um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, para que ele faça ele mesmo uma diligência especializada sobre aquele assunto. E aí você tem, mais do que um conforto da informação, um assessor profissional te dando uma opinião sobre aquela situação. Sim. A empresa, ela não pode cometer o erro de ser omissa. Ela tem que perguntar. Se ela tem dúvida, ela tem que perguntar. A gente entende a área de negócio, ela quer contratar, precisa para ontem, mas calma, tem várias formas de fazer isso. E os contratos também precisam refletir essa diligência. Porque o próximo passo, por mais que tenha um ponto importante na diligência, você ainda assim pode assinar com aquele fornecedor. Só que aí você pode exigir algumas garantias a mais no seu contrato, você pode colocar cláusulas mais duras de indenização, ou você pode, inclusive, dependendo da sua força da negociação, dar um tempo para que ele se adapte àquela situação ruim que ele passa naquele momento. Então tem várias formas da gente conduzir as situações, muito mais entre passou na diligência e não passou. É muito mais uma decisão de negócio. Agora, diante dessa situação que a gente recebeu aqui, o que a gente vai fazer com essa informação? Vamos seguir com ele ou vamos escolher uma outra opção? Né? É um pouco por aí que eu imagino. E complementando o que o Bruno falou, Dani, se a gente pegar no lado prático, que até corrobora com a primeira pergunta, onde eu me perdi um pouco, dos critérios mínimos, todos os fornecedores com quem a gente lida, com quem a empresa lida, você precisa estar ciente se tem trabalho análogo à escravidão, que é um ponto muito importante, que em pleno 2025 a gente ainda vê casos acontecendo, né? Na esquina de casa, ou na esquina da empresa. Então, para esse item especificamente, existem autodeclarações que podem ser pedidas também, além de todos os documentos e questionários que são aplicados, e cada vez mais a legislação específica de ESG e os reguladores, as agências reguladoras estão trazendo, né, formulários ou formas de você garantir que o seu fornecedor esteja, no mínimo, caminhando ali entre as duas linhas retas do que se é esperado. Você traz um ponto super relevante, que é um exemplo que, infelizmente, a gente ainda vê, né? A gente abre o jornal, a gente vê situações ligadas a trabalho escravo, e que muitas vezes a gente não sabe o nome do fornecedor, isso vai respingar ali na empresa, mas a partir do momento em que ela se beneficia dessa cadeia, ela acaba sendo também responsável caso haja algo incorreto, inadequado acontecendo nessa cadeia, né? E essa questão do trabalho análogo a escravo é um ponto que é bastante importante. Vocês têm alguma... Então, especificamente, né, já que você trouxe esse assunto e que é uma dor aqui para a nossa sociedade, especificamente sobre esse tema, vocês têm alguma dica, né, alguma coisa também que possa ser complementada, além daquilo que vocês falaram, né, que as empresas possam eventualmente observar,
né? E não sei se nesse caso, né, a gente tem que ir numa linha de adequar ou substituir este fornecedor logo de cara. Como é que vocês têm visto as práticas de mercado nisso? Boa. Eu acho que você pode já pedir, por exemplo, se aquela determinada empresa já tem alguma certificação ou algum selo relacionado a ESG, porque às vezes ela, na pauta de ESG dela, ela já foi atrás, ela já está certificada, isso seria uma garantia a mais para você, se determinado fornecedor tem ou não tem esse tipo de selo, né, de certificação. E as visitas técnicas que o Bruno falou, uma coisa que funciona muito que eu já vi em verificação de trabalho análogo à escravidão, é auditoria surpresa, né? Que as empresas às vezes têm um certo medo de fazer, mas se você tem deveria ser usado só se você tem realmente uma dúvida ali de que aquilo está acontecendo, você tem algum indício, então você faria uma auditoria surpresa, uma visita surpresa, para ver o que está acontecendo naquele ambiente do fornecedor. Perfeito. Eu já participei de algumas auditorias de campo para verificar denúncias sobre trabalho escravo. E um aprendizado que eu tive é que a empresa ela precisa tomar muito cuidado com o sistema de quarteirização ou quinteirização dos serviços. Isso acontece com certa frequência. Muitos contratos já vêm aquela cláusula que proíbe uma subcontratação, mas às vezes a empresa burla isso de uma forma até deliberada. E tem que tomar cuidado porque o perigo mora justamente nesta segunda ou terceira ou quarta cadeia que vai sendo criada. Porque perceba, o contrato é o mesmo, o valor é o mesmo. Então eu estou pagando, por exemplo, 10 para aquele serviço. Mas se ele é subcontratado várias vezes, o fornecedor final que vai realmente prestar está recebendo 2, 1, às vezes meio. E eu tive uma experiência dessa dentro de um processo de construção de uma fábrica que teve uma denúncia de uma quarteirizada que ela quinteirizou o serviço de uma maneira ilegal. Como chegamos no local, era um local no sul do país, não era esperado, de fato, nenhum tipo de situação que atentasse, de fato, aos olhos, né? Que fosse uma situação que a gente está acostumado, muitas vezes, a ver nas reportagens de televisão, por exemplo, um cárcere privado, alguma coisa dessa natureza. Na verdade, a denúncia foi sobre falta de condições de trabalho. Então, não tinha um critério mínimo de higiene, não tinham banheiros limpos, não tinha água potável, as pessoas trabalhavam sob um sol escaldante, a jornada não era respeitada, enfim, denúncias básicas de uma matéria trabalhista. Porém, o bom da visita técnica é que você tem a denúncia escrita e você tem o boca a boca. E uma coisa não mente, que é a rádio peão. Conversando com as pessoas, eles sabem de tudo. Todo mundo que trabalha em algum lugar que tem algum problema errado, sabe que aquele problema está acontecendo. E só foi conversar com 2 ou 3 que a gente chegou até uma determinada casa, que ficava atrás da obra. Uma casa alugada, que tinha um cadeado, e a gente não sabia que casa era aquela, batemos palma, ninguém apareceu. Veio um vizinho e ele disse, eu acho que não trancaram. Né? E obviamente a gente estava com uma autoridade policial junto, tinha uma denúncia, que ali poderia ter algum tipo de trabalho escravo ali. E é a escravidão moderna, de fato. Os documentos das pessoas estavam retidos, CTPS, por exemplo, RG, as carteiras também com cartões de crédito, os telefones também estavam confiscados, tinha um colchão no chão em situações lastimáveis, pessoas dormindo no banheiro, inclusive, e algumas pessoas eram refugiadas também. Quando essas pessoas voltaram àquele ambiente, a nossa surpresa foi, imaginávamos que a gente ia ser recebido com alívio, né, por eles. Mas muitos ali debateram até conosco. No seguinte sentido, olha, eu sei que eu estou fazendo errado. Eu sei que eu estou recebendo aqui metade de um salário mínimo para fazer um trabalho. Eu sei que eu estou à margem da lei, mas eu preciso comer. E aí você acaba tendo um choque social dentro de uma atividade empresarial. Ou seja, a empresa ela não pode, de maneira alguma, cometer esse tipo de infração. Então, o que a empresa tem que fazer? Notificar esse terceirizado, quarteirizado, quinteirizado, cobrar as multas contratuais e, obviamente, colaborar com a autoridade pública para ter um acolhimento para aquelas pessoas que estão naquela situação. Muitas delas não têm dinheiro nem da passagem de volta para suas casas. E pessoas que, às vezes, vêm de outros países. Neste caso em específico, eram pessoas do Haiti, que não falavam nem o idioma brasileiro, que era o português,
e falavam francês, por exemplo, mas se entendiam ali pelos gestos e ainda assim conseguiam um trabalho. Mas isso é um choque. E aí a gente entra também numa pauta violenta do S da empresa, a função social da empresa. Será que vale a pena bater tanto nessa margem de mão de obra a ponto do terceirizado ter que recorrer a esse tipo de situação? Eu estou dizendo que ele é vítima. Mas, em alguma forma ali, ele pode ter sido, pelo menos, incentivado a buscar um outro caminho para atender, às vezes, um contrato draconiano. Será que a empresa não deveria ter um acompanhamento mais de perto em relação a isso? Não deveria proibir mais? Deveria acompanhar mais de perto, ter um monitoramento mais contínuo? Com certeza aquilo não teria tido esse final. No fim, o que aconteceu? A empresa foi multada. Porque no final, ela é a principal contratante. E ela é responsável por aquilo. Sim. E aí precisa assinar um termo de ajustamento de conduta e aí vira um outro problema. Numa situação que talvez poderia ser melhor gerenciada. E a gente vê isso todos os dias nos jornais, né? Agora imagina uma empresa ter uma carteira ativa de fornecedores de 3 mil, milhares né? de fornecedores e ter que ter essa preocupação da quarteirização, que nem a própria legislação ainda traz muito aspecto da quarteirização, da quintailização. Né? É mais previsto em contrato, como o Bruno disse, mas como que a empresa vai fiscalizar tudo isso? Né? Para vocês terem uma ideia, eu trago outro caso prático também, que eu estudei bastante essa parte de barragens, que a gente teve alguns casos aqui no Brasil. Né? Então, não sei se vocês sabem quantas barragens existem no Brasil. Não tenho ideia. Tá, são 26 mil Uau. barragens. Obviamente, não as 26 mil é de hidrelétrica. A grande maioria é para agropecuária e tudo mais. Mas dessas 26 mil, 1.600 estão em situação crítica de calamidade, de risco eminente. Como aconteceu em Brumadinho, como aconteceu em Mariana, como aconteceu em todas. Então, como que, sabendo que 1.600 barragens estão em situação crítica, por que o governo não atua? Por que as agências reguladoras não atuam? Aí eu fui além. São 353 fiscais para 26 mil. Para 26 mil. E são 353 fiscais que atuam até onde eu vi, né, a matéria, que atuam nessa fiscalização, e desses 353, 53% deles têm chapéu duplo, fazem outras coisas. Não estão focados especificamente em visitar barragens. Então, é um exemplo maior, né? Se no mínimo acontece isso com uma empresa, uma indústria têxtil, imagina com essas barragens que vão impactar socialmente ou ambientalmente uma comunidade inteira de pessoas, né? É aquilo, né, que a gente comentou, você tem a regra, né, trazendo para o universo das empresas, né, tem a regra, tem a diretriz, tem um contrato, mas é importante também ao longo do relacionamento ir fazendo esses pontos de checagem, os monitoramentos, a auditoria. Um outro exemplo que me ocorreu aqui, né, quando a gente fala da quarteirização, né, eu lembro que a gente foi fazer uma auditoria também num fornecedor de um determinado cliente nosso e a gente identificou que aquele local não era compatível com o nível de produção e o nível de fornecimento que ele dava para aquele fornecedor. Era muito menor. Então, a gente falou, onde será que eles estão fazendo o restante dessa produção, né? Então, isso também pode ser uma dica, um indício aí de que talvez esteja havendo algum tipo ali de quarteirização, né? Exato. E um ponto importante, que a experiência corporativa, de fato, que o Jairo tem bastante de grandes empresas, tem a figura do gestor do contrato, né? Em cada departamento. E acaba que se o gestor ele contrata aquele fornecedor, ele acaba também sendo responsável, né? Mas eles não pensam assim, né? Exato. Então ele fala assim, não, o meu trabalho aqui com ele é receber o serviço, quem paga é o financeiro, se tem algum problema com pessoas é o recursos humanos, meu trabalho aqui é técnico, eu só vou ver se o serviço está bem feito. Mas na realidade a responsabilidade é de todos os gestores da empresa, né? Se você tem mais contato com aquele gestor, você deve, pelo menos, utilizar os canais internos da empresa. Eventualmente, uma empresa minimamente estruturada deve ter um canal de denúncia, alguma coisa nesse sentido, para que você reporte minimamente uma suspeita em relação àquilo, né? O caso que eu trouxe aqui foi um contrato de obra. Então, tem departamentos de construção, engenharia nas empresas, eles estão mais acostumados com esse tipo de demanda. Mas e quando a gente olha isso, por exemplo, num fornecedor de marketing, né?
que tem essas produtoras também super terceirizadas, outras trabalhando sobre condições muito ruins, de fato, de trabalho. De áreas excessivas, virando noite e etc. Ou até mesmo em departamentos jurídicos, né? Que a gente que veio do mercado jurídico, a gente, inclusive, teve casos recentes de grandes escritórios que teve problemas, por exemplo, de estagiários. Sim. Né, com na saúde mental que vocês pressão. falaram. Exatamente, né? uma pressão. E a gente vive numa sociedade diferente de 10, 15 anos atrás, né? Então, perceba, eu acho que, no final, por mais que você tenha um bom programa de governança, tenha ali os seus departamentos internos de controle e monitoramento, todo gestor de contrato, todo dono de uma área, de um departamento, de um processo, ele também é responsável pelo ESG. E essa responsabilidade ela tem que ser dividida. E como muito bem o Jairo disse, tem que vir do propósito da alta liderança. Sim. Porque se a alta liderança não bate ali, não incentiva e não dá o seu exemplo, a cara a tapa, e isso, Dani, foi uma pergunta que você trouxe, eventualmente tem que vir de cima a decisão de rescindir com o fornecedor. Talvez por mais importante que ele seja. Talvez você não precise rescindir com ele no dia seguinte, mas faça um processo de desmobilização dele, né? De quebra de, pelo menos, de dependência daquele fornecedor. E o contrário é verdadeiro também. Eu trabalhei numa consultoria que era praticamente uma startup. A gente tinha um cliente que era 85% do faturamento da empresa. Se aquele cliente pede para eu assinar um formulário, como que não vai assinar? É o meu faturamento, minha sobrevivência está ali. Então, tem que tomar cuidado nessas relações para que elas não se tornem tóxicas. E, obviamente, se não está legal, por uma questão ética, principiológica, muitas vezes, isso, infelizmente, tem que ficar acima do lucro. Infelizmente, porque é difícil a gente discutir isso muitas vezes. Mas precisa ser tomada essa decisão porque a reputação é uma só. E voltar com a reputação, a gente viu que a história nos ensina que é bem difícil a gente recuperar. E tudo isso vem de um bom mapeamento de risco que você tem que fazer dentro da companhia. Diagnóstico. Né? Que é aquilo que eu falei, você tem a lista dos críticos, então se é crítico, ou porque é fornecedor único, né? Muitas vezes, você tem que saber exatamente quais são todos os fatores que aquela empresa está trabalhando dentro dos 3 pilares do ESG. Né? Porque você tem uma grande dependência dela e você, ou o seu valor de contrato é muito significativo, que faz ele ter uma criticidade alta. Perfeito. Vocês citaram aí algumas questões de governança. Queria entrar um pouquinho nesse aspecto. Eu estava conversando até com uma cliente recentemente, ela é responsável por compliance, riscos, e ela acabou recebendo aí a atribuição dos aspectos ESG na empresa também. E aí ela falou, Dani, eu fui dar uma olhada, eu vi que esse assunto está muito espalhado, muitas áreas estão tratando sobre as questões de ESG aqui dentro. Então eu preciso pensar aqui numa forma de como estruturar, como fazer essa governança. Então eu queria ouvir de vocês o que vocês têm visto de prática no mercado em relação a esse aspecto, né? ESG, mas também pensando sob o ponto de vista de analisar o fornecedor, analisar o terceiro sob esse aspecto ESG. Né? Que áreas tipicamente, ou quais áreas tipicamente estão endereçando esse assunto? Existe ali uma gestão compartilhada? Como é que vocês têm visto aí, geralmente, as empresas abordando isso? Eu acho que tem N formas, né? Depende do tamanho da empresa, depende da criticidade que ela tem dentro da sua própria realidade e maturidade. Mas eu costumo falar nas empresas que é como você gerir a área comercial. Porque a área comercial é a grande resistente, né? De ter que fazer relatórios, de ter que fazer ajudar a área do compliance, ajudar a área de contratos. Mas a área comercial, ela faz dashboards, ela faz gráficos, ela quer aumentar a sua venda, ela monitora para ver se a venda cresceu num mês, no outro. Então, esse mesmo tipo de metodologia que ela faz dentro da sua própria área é o que precisa ser feito numa grande escala para a empresa toda, né? Agora, em questão de governança, eu acho que tem que ser formado. Eu acredito muito no formato de um grupo de trabalho, né? Onde tem realmente um líder para direcionar todo mundo, e tem que ter uma representação de cada uma das áreas da empresa, porque esse vai ser o multiplicador para todas as vertentes que a empresa tem, né? E aí você vai, pouco a pouco, implementando níveis do E, do S, do G, cada vez mais aumentando a sua régua e atingindo um patamar que você queira atingir, que está dentro do propósito que a gente falou antes. Exato. O que acontece de uma maneira muito natural, às vezes, são os programas de compliance que são
convertidos a programas de sustentabilidade, ESG, até pela temática regulatória, de leis, acaba tendo uma similaridade ali com a matéria. Áreas de risco também acabam trazendo para si a responsabilidade, pelo menos, de acompanhar essas matrizes indicadores. Eu adoro muito a ideia do grupo de trabalho, principalmente porque tem uma possibilidade de você conhecer melhor o trabalho de outros setores. E tem um setor que eu tenho me tornado cada vez mais fã quando eu conheço os clientes, que é o setor de qualidade. Muitas vezes já é um setor que pratica o ESG, muitas vezes, principalmente na questão ambiental e também de governança pelos indicadores e certificações ISO, que contribuem muito com a forma de organizar esse programa, de trazer ele de uma maneira mais transparente para a alta liderança. Todas as empresas, de alguma forma, fazem ESG. Sim. Se o dono sair e apaga a luz, ele está fazendo ESG, né? Se a gente pensar bem. Mas esses atos de ESG espalhados, eles precisam ser organizados. Precisa ter uma estrutura de projeto por trás. Por isso que o grupo de trabalho é muito interessante, mas é preciso nomear um responsável. Sim. E é um responsável só. Muitos responsáveis acabam ficando sem dono. E geralmente essa pessoa precisa ser de alguma forma reconhecida e empossada para isso. Senão, me parece mais um trabalho como outro qualquer. E aí precisa ter o reconhecimento, inclusive salarial, de qualificação, de acesso à alta liderança. E aqueles princípios básicos que a gente vê em tantos outros programas também se aplica a ESG. Se a alta liderança não permite que este programa tenha recursos, tenha tempo investido, tenha o comprometimento da liderança nas comunicações, treinamentos e principalmente nas políticas, e que também não permita que eventualmente a empresa contrate um conhecimento técnico, pelo menos para assessorar nesse começo, é muito difícil a empresa, pela sua própria perna, fazendo cursos e cursos e cursos de especialização, conseguir chegar num nível aceitável ali de maturidade em termos de ESG. Porque a matéria é complexa e ela é multidisciplinar. Este é o problema. Você precisa sim de um advogado, mas você precisa de um auditor, de um especialista em riscos, do especialista em recursos humanos, porque cada um tem uma visão que pode contribuir. Então, por ser um processo tão transversal, a estrutura ela também é maior. E aí, às vezes, a expectativa da empresa de querer ter um programa de ESG para publicar no seu site em 6 meses acaba ficando um pouco frustrada. Porém, exatamente. Porém, tudo é um processo. É como a empresa comunica. Ela pode estar comunicando que está começando aquela primeira etapa do programa de ESG dela e vai prestando contas ao mercado aos poucos. É importante, não é uma receita de bolo para todo mundo, mas há boas práticas. E as boas práticas faça dentro do seu limite, faça dentro da sua atuação, com o seu propósito, com aquilo que você acredita e que faz sentido. Eu falo isso muito. Às vezes, você está com um cliente que é um escritório de advocacia. Dentro das ODSs da ONU, tem um ODS sobre paz e justiça social. Sim. Faz sentido para o advogado ir para a casa dele e cozinhar um pratão de sopa e entregar na Praça da Sé para as pessoas que precisam de fato? Será que o advogado é o melhor cozinheiro? Ele pode fazer uma sopa maravilhosa, mas será que isso está dentro da atuação dele? Ou seria melhor ele dedicar um pouco do tempo dele da atuação jurídica e dar uma palestra, por exemplo, numa escola sobre cidadania? Falar para jovens infratores sobre as leis, ou palestrar num congresso de graça para falar um pouco sobre justiça social. Será que esse posicionamento dele não é melhor dentro da sua própria atuação? Por isso que eu digo, às vezes é melhor você descobrir a sua própria forma de contribuir do que copiar do outro. E uma parte prática disso tudo que o Bruno falou, tem empresas afortunadas que têm áreas de sustentabilidade. E ESG tem tudo a ver, é sustentabilidade. E a área de sustentabilidade também é uma área transversal dentro da companhia. Já está fazendo o A ambiental, o E, environment, já está fazendo ali o seu papel. Então, você juntar a área de sustentabilidade com a área de compliance e a área de qualidade, você tem aí um belo time. Grupo, um belo time de trabalho para você implementar um programa de ESG. E aí eu imagino o presidente da empresa vendo a área de qualidade, o compliance, sustentabilidade, os três juntos para sentar com ele. Imagina. Né, para discutir uma questão de risco, por exemplo, de um fornecedor, talvez de uma denúncia que foi recebida. O argumento fica muito forte, né? Ótimas dicas. Eu sei que vocês citaram aí no início que trabalharam em empresas de telecom.
O Jairo, inclusive, passou por outros segmentos também. E você tem uma experiência em empresas de mobilidade urbana. Sim. Que lida ali, não diria nem com terceiros, mas com parceiros, né? Que são os próprios motoristas. Eu queria saber como é que você tem visto a prática, né, de ESG junto a esse público ou junto aos terceiros aí, em empresas de mobilidade urbana. Boa, vamos para a prática na veia. Empresa de mobilidade urbana conta com os parceiros motoristas. Cada parceiro motorista fica na rua andando com o seu carro, gastando combustão, né? Fazendo a sua própria combustão. Pagando seu almoço. Pagando seu almoço, exatamente, e manutenção do carro e tudo mais. Mas, com essa pegada agora de carros elétricos, cada carro de combustão que você substitui por um carro elétrico, você está contribuindo realmente para diminuir um pouco de emissão de CO2 na atmosfera, né? Se você levar isso para uma escala de 1 milhão de motoristas e você conseguir atingir 1 milhão de carros elétricos, você imagina, na sua totalidade, a quantidade de CO2 que você vai deixar de emitir, né? Eu participei de algumas discussões, a empresa faz parcerias com indústrias de carros elétricos e cada vez mais está tendo condições de fazer esses programas junto aos motoristas parceiros nessa aquisição, na substituição do veículo que ele até então trabalhava com veículos elétricos, né? Se você faz uma conta básica, eu não tenho agora de cabeça, mas assim, são milhares e milhares de toneladas de CO2 que deixam de ser emitidas na atmosfera. Isso é um papel interessante da empresa, porque da mesma forma que ela tem o porrete que a gente brinca, né, de exigir contratualmente muitas questões, ela também tem a cenoura de incentivar e motivar pelo tamanho dela. E aí que entra o programa de desenvolvimento de fornecedores ou desenvolvimento de parceiros, né? Mais do que você dar condições, por exemplo, dele adquirir um veículo novo, talvez, poxa, você pode fornecer treinamento para ele. Você pode oferecer mais conhecimento, como ele gerenciar melhor o seu negócio, como ele gerenciar aquela carteira da corrida, como ele entender, por exemplo, as taxas do aplicativo e optar por aquele aplicativo, porque é uma concorrência, né? De fato. Então, a empresa também tem um poder muito grande de usar essa forma de influência dela para os parceiros e terceiros ao seu também bem-estar. E esse é um ponto importante quando a gente fala de cadeia de fornecimento. Sim, muito. Esses planos de incentivo são muito bons e efetivos. Não, perfeito. A gente está aqui, infelizmente, chegando ao final, mas eu acho que vocês trouxeram pontos bem importantes, exemplos práticos, né? Quando você fala da questão aí do incentivo, né? Eu entendo que a relação empresa-fornecedor tem que ser uma relação boa para ambos os lados, né? Uma relação ganha-ganha. Por isso que a visão de ter colaboração, uma relação sustentável, ela tem que ser e sobrepor aquela questão, né? Aquela visão antiga, né? De ficar se apertando o fornecedor, tentando espremer ali ao máximo para obter algum tipo de vantagem. Essa relação tem que ser positiva. E isso faz também com que o aspecto ESG possa fluir de uma maneira melhor, né? Bem, eu vou começar aqui agradecendo, então, Bruno Ferola pela participação. Você quer deixar alguma mensagem final, enfim, alguma dica aí para o pessoal que tá assistindo? Queria te agradecer, Dani, pelo convite e deixar uma dica. Procure sempre apoio especializado. Se você tem dúvidas, se você está com dificuldade, até mesmo de convencer a alta liderança em começar um trabalho como esse, ou melhorar um trabalho como esse, ou até mesmo você tem uma dificuldade muito pontual, até mesmo regulatória, procure ajuda, né? Hoje a gente tem bastante pessoas falando sobre ESG, consultoria surgindo, mas busque de fato alguém que tem credibilidade naquele assunto, que tem experiência, porque o ESG é um tema relativamente novo na sociedade. Sim. Mas tem muita gente que já faz ESG, já trabalha com esse tema há muitos anos e não tinha essas letrinhas todas. Então, procure ajuda, mas procure entender também quem entende do teu negócio, quem tem experiência na sua indústria, no seu setor, porque essa empatia natural faz toda a diferença quando a gente vai começar a colocar o carro na rua e as regras na mesa.
Muito Concordo. bom, super obrigada, viu, Bruno? Imagina. E Jairo, obrigada também, foi ótima a sua participação. Que bom que você topou estar aqui conosco hoje. Tenho certeza que o público ficou muito contente aí com as suas contribuições e vai poder absorver aí seu conhecimento. Que bom, eu que agradeço. E de dicas, né, sugestões, eu acho que todo mundo precisa começar pequeno. Porque o programa ISG, ele é muito grande, se você for olhar, ele é muito complexo. Então, eu indico para os fornecedores, para empresas pequenas, empresas médias, que começa pequeno, faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali, não precisa gastar muito dinheiro, não precisa investir muito no começo, mas qualquer ação dentro dos critérios de E, ESG, já vai valer a pena para a sociedade. E a gente não falou, mas eu vou deixar só a dica, que hoje em dia a gente tem muitas ferramentas novas para monitorar tudo isso. Né? A própria IA vem forte e não vai embora para ajudar, porque são muitos parâmetros, muitos critérios. Então, como que uma pessoa, às vezes, vai fazer a gestão de um programa de ESG? E a IA é uma grande ferramenta que está aí para ajudar e usar isso a favor, né? Usar a favor, claro. Um Como aliado. Muito bom, muito obrigada. Queria agradecer também todo mundo que acompanhou esse episódio até agora. Não deixe de se inscrever aí nas redes sociais da Protiviti, a gente sempre tem novos conteúdos. Se inscreva no canal do YouTube também, acompanhem todos os episódios dessa temporada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.